Então, nessas palavras de Jesus, ele diz: em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Quando nós meditamos na palavra de Deus, percebemos que os filhos de Deus sempre dependeram da oração. Abraão, ele levantava altares aonde ele ia. Sempre ele levantava altares a Deus, confiando que Deus responderia às suas orações. Também quando você estuda o livro de Jó, você percebe que Jó constantemente estava em oração pelos seus filhos. Se eles fizessem uma festa em determinado lugar, entre os irmãos, eles tinham muitos irmãos, Jó tinha muitos filhos, e Jó já se colocava em oração por eles, para que se alguém pecasse, pudesse logo receber o perdão de Deus e a cura para o coração, porque ele amava os seus filhos e não queria que seus filhos fossem para o inferno. Então a gente vai percebendo essas coisas. Quando Noé sai da arca, a primeira coisa que ele e a sua família fazem é levantar um altar de gratidão a Deus, por perceber que tudo vem das mãos de Deus. Quando Jesus está para ser morto, ele está lá no Monte das Oliveiras, no Getsêmani, e está sendo moído pela tristeza ali, como o azeite, a azeitona é prensada para fazer o azeite. Jesus estava sendo ali prensado pela angústia do seu coração, e quando ele volta aos seus discípulos, ele vê todos dormindo, e aí ele diz: mas vocês não puderam orar um instante comigo, no tempo e na hora mais difícil da minha vida? Tal é a importância da oração, e tal é a dificuldade carnal que temos de orar, porque a oração, pela contaminação das trevas no nosso coração, a gente tem horror à oração. Mas é uma marca da igreja a oração, é uma marca da família da fé a oração. E se vamos pensar em termos de família de Deus, a família, a casa do povo de Deus, a tua casa precisa ser uma casa de oração, um lugar de oração. Mesmo que a oração seja uma coisa assim que desce ruim, mas é bênção para nós. Tanto que a Bíblia fala muitas vezes sobre perseverar na oração, porque não é algo fácil, não é algo da nossa natureza carnal a oração. Mas a oração é uma forma de a gente se submeter a Deus e depender de Deus. Sabe, assim como os animais marcam um território, você, com o pai da casa, precisa marcar o território de quem manda na sua casa, é Deus. Aí você marca aquele horário para orar, aonde todo mundo abre mão dos seus amigos, das suas atividades, daquilo que está vendo na televisão ou na internet, e vai orar, porque Deus está acima na sua casa. Aí você imagina assim uma família cristã que passa anos sem oração, que o casal passa anos sem oração, que os filhos não veem o exemplo dos seus pais chamarem para a oração. Então percebe que a oração não é tão importante assim. Então eles precisam desse exemplo, tanto que os discípulos pediram para Jesus ensinar, e Jesus ensinou os seus discípulos a orar e deu uma oração de modelo para a gente aprender a orar, como se relacionar com Deus, porque não existe uma família que não tenha problemas. E sem Deus todos estão fadados ao fracasso. Vive muitas vezes de aparência, tem uma vida em casa e tem uma outra vida na rua, porque precisa ter essa aparência que está tudo bem quando não está tudo bem. Então o relacionamento com Deus, ele tira qualquer máscara nesse sentido, porque a gente pode abrir o coração diante de Deus, diante dos familiares, e
consertar aquilo que está estragado, porque a gente precisa entender assim que o dinheiro não vai trazer sucesso, que o dinheiro não vai preencher esse vazio, não vai resolver o problema familiar, que o sucesso também não vai fazer isso, que aquele carro, aquela casa do sonho também não vai fazer isso, aquela viagem não vai fazer isso, o poder, a autoajuda, medicamentos, nada disso vai preencher o vazio do coração e resolver os problemas de dentro de casa. Eu lembro o dia que o André pediu assim: pastor, ora pela Elisa, porque vamos fazer uns exames grandes lá em Curitiba. E eu fiquei tão feliz assim: André, eu tenho orado pela Elisa todo dia. Quando um casal está orando, quando a família está orando todo dia, ela tem como colocar todos esses pontos em oração, porque todos os dias está em oração. Hoje pode orar por essas pessoas. Então veja assim, se você orou pelo Adriano, que ficou ali na UTI por aqueles dias, foi uma bênção você ter orado. O Adriano, ele faleceu naquele acidente, depois de estar uma semana na UTI. O acidente que aconteceu com o Naman, que vem muitas vezes pregar aqui no meu lugar quando eu vou para Pato Branco. Mas veja assim, a importância de você participar das orações, mesmo daquelas pessoas que Deus não salvou aquela pessoa, mas você participou daquelas orações e valeu a pena. Então a tua casa, a tua família precisa ser vista como um lugar de oração, e uma oração diária, de convívio com Deus, amizade com Deus, porque não vai haver como ter um ambiente de viver lá no céu se aqui a gente não forma esse ambiente aqui na terra. Se nós queremos ir para o céu para não ir para o inferno, é um tanto ridículo essa ideia. Então os filhos de Deus, eles amam a Deus, eles têm dificuldade talvez com a oração, mas eles vão lutar para ter uma vida de oração, para Deus ensinar. Quantas pessoas que eu conheci que vinham à igreja não entendiam nada do que o pastor falava, tudo que era lido não se entendia, porque a palavra de Deus diz assim que ela se discerne espiritualmente, e as pessoas que vivem nesse mundo e estão sob o poder das trevas não conseguem entender a palavra de Deus, porque é loucura para ela. Aí a pessoa vai orando, buscando a Deus que dê compreensão, e o Espírito Santo vai abrindo o entendimento e vai dando compreensão da palavra. Mas precisa ter esse tempo de oração. Um outro ponto que eu queria chamar a atenção sobre o que precisa ser a nossa família, as nossas casas, ela precisa ser um lugar de comunicação, um lugar de diálogo. Muitas vezes nos aconselhamentos que eu faço com os casais, a coisa mais difícil, além da oração, é a comunicação. E às vezes a pessoa chega num ponto da vida assim, que ela vai se anulando. Alguém do casal sempre está se anulando para o casamento continuar. E sem um se anular, mas isso não é amor, isso não é da parte de Deus. Lá em Provérbios 18, verso 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come de seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come de seu fruto. Tiago, irmão de Jesus, fala que a língua é como o fogo consumidor. Uma pequena fagulha pode colocar em chamas uma grande floresta. Então a língua, ela pode causar estrago na vida da outra pessoa. Há um sorriso malicioso, uma forma de falar maliciosa causa dano na outra pessoa. Deus fala assim que das obras da carne,
Uma delas, você começa a discordar de alguém, e não há problema em discordar. Nem todos precisam pensar da mesma forma em todos os assuntos. Precisa haver unidade naquilo que é essencial. Mas há muitas coisas que a gente pensa diferente do outro, fala diferente, age de uma forma diferente, e está tudo bem. Mas lá, em relação às obras da carne, diz assim, que quando você discorda, você não concorda que o outro pense diferente, que seja diferente, e aí você começa a falar mal daquela pessoa que pensa e fala diferente de você. E você começa a combater aquela pessoa, e você começa a achar pessoas que também pensam da mesma forma que você. E começa a borbulhar gente que pensa da mesma forma, e vem falar, e aí há um falatório que é a dissensão. Gálatas 5. E no final acaba sendo facção. Um grupo divide do outro grupo, e um não tem mais prazer no outro, um está magoado com o outro, mas esse grupo às vezes nem sabe do que está acontecendo nesse grupo. Mas aqui há uma dissensão, aqui há um falatório, uma fofoca, e um contamina o outro, mas não tem coragem de chegar e conversar com esse grupo frente a frente. Então fica o falatório aqui, fica as mágoas aqui, não tem mais vontade de olhar para esse grupo, se anula em relação a esse grupo, e aí a pessoa mata a outra pessoa, sem esse grupo saber que esses estão matando esse grupo. E Jesus diz em Mateus 5 que quando você mata esse grupo, você é assassino e você não tem a vida eterna. E diz assim, que o que mata está sujeito ao inferno de fogo. E isso muitas vezes acontece dentro da igreja e dentro do lar, pela falta de discernimento daquilo que está falando, do teor, porque gostou daquelas conversas. Mas quando Jesus diz assim, se teu irmão pecar contra ti, vai lá e fala com ele a sós, a pessoa esquece de Mateus 18. E um dos pontos que nós estudamos muito aqui é: decore Mateus 18, pratique Mateus 18. Se tem um problema com aquele irmão, vai falar com esse. E enquanto não falar, está em desobediência com Deus, está colocando a sua alma em risco, porque está contra Deus. Então, a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza, come do seu fruto. Provérbios 18, 21. A nossa casa, a nossa família precisa ser um lugar de comunicação e de diálogo, aonde o pai reúne os filhos, conta histórias da Bíblia para os filhos. Mais tarde, quando esses filhos começam a ter um tamanho maior e começam a ser também falantes, aí o pai tem paciência com eles e diz: agora você conte a história lá de Noé, conte essa história daqui até ali, o que o fulano fez. E aí vai desenvolvendo diálogo, a criança vai desenvolvendo raciocínios de conversas, e o dia que ela tiver que fazer um vestibular e tiver que fazer uma redação, ela vai ter a mente bem desenvolvida para criar raciocínios e ideias, porque o pai incentivou isso. Mas um pai que trabalha demais, que está ocupado demais, não vai fazer isso, e não fez várias vezes, e não orou várias vezes, agora tem vergonha de começar a oração, e agora tem vergonha também de fazer essas meditações todos os dias com os filhos, e aí vai colher o fruto de um trabalho que não fez, quer dizer, não vai ter fruto. Ele diz: o que bem a utiliza, come de seu fruto. Eu sei que nem sempre vai ser mil maravilha, mesmo que faça tudo certinho,
Porque aquele pai que tinha 2 filhos, de Lucas 15, ele representa o Pai Celestial. E os 2 filhos eram perdidos. Um ficou perdido fora de casa e um ficou perdido dentro de casa. Então veja, está cheio na Bíblia de casos de problemas de família. Está cheio. Você vai estudar sobre Davi, está cheio de problemas familiares. Já os filhos de Adão, Caim e Abel, vocês sabem o que aconteceu. Se você vai ouvir a história da família de Abraão, dos filhos de Abraão, é uma história do filho de Abraão, das coisas que aconteceram, são confusas. Jacó, dos 12 filhos, tem muita confusão nesse meio. A Bíblia é um livro de histórias reais e não fica maquiando a história, não fica pintando com uma história perfeita, mas conta casos reais, de problemas reais, mas de que muitos desses problemas foram resolvidos através do convívio com Deus, como esses próprios filhos de Jacó, que causaram tanto problema, e depois eles foram transformados por Deus. Então, o filho mais novo volta para casa, tinha desperdiçado todos os seus bens, o filho pródigo. E ele quer acolhimento do seu pai, o seu pai o ama, está esperando esse filho. Mas o filho mais velho está lá chateado porque o pai fez uma festa para o filho mais novo. E acha que o pai é um trouxa de fazer isso e está dando um mau exemplo de fazer isso. E o pai vai conversar com esse filho. Veja, o pai não fica fazendo silêncio para o filho. Ele vai conversar. Mas não diz o texto que o filho mais velho tenha se convertido, tenha se arrependido, tenha visto o seu erro. Não diz. Mas há diálogo. Você vai vendo a vida de Jesus com os seus discípulos, existe muito diálogo. Eles queriam saber quem que era o maior no reino dos céus, quem era o maior entre os discípulos. E Jesus percebe essa mania de grandeza do coração humano. E ele fala, o maior é aquele que mais serve. Há diálogo, há comunicação. A família precisa ter comunicação, né? Jesus diz assim, se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará boas dádivas a vocês, dará o seu Espírito Santo a vocês. É só buscar, é só bater, é só procurar, porque quem procura vai achar. Ele não vai dar para você enquanto você ficar lá no sofazinho, ou enquanto você só estiver trabalhando e não estiver buscando. Quando você estiver só na tua luta e não está na luta de Deus por você. Então Deus, Ele deu esses exemplos. Jesus mostrou esses exemplos para nós e a gente precisa aprender. E é bem importante a gente saber que o mais importante do que aprender é com quem a gente está aprendendo. A coisa mais importante, assim, vamos dizer, em termos de igreja, livros que você vai ler, é saber quem escreveu aquele livro. Quem é que está por trás daquele livro? Quem é o autor? Se o autor é conhecido, se o autor e a editora é conhecida e é fiel, então a pessoa pode ler tranquilo. E é isso que o pastor faz, quando ele sabe que os irmãos estão lendo, e os irmãos perguntam, esse livro é bom? Eu posso responder muitas coisas nesse sentido. Assim também é o pai em casa.
ele precisa ter discernimento sobre o que os seus filhos estão assistindo, vendo na internet, livros que estão lendo. Por quê? Porque é a fonte de vida. E o que bem utiliza, come do seu fruto. E se a gente perceber assim, veja como é que era a comunicação de Deus com Adão e Eva. Sempre tinha perguntas na comunicação. É só você ler, você vai ver. Comeste do fruto proibido? Como você soube que estavas nu? Quem te fez saber? Onde está Adão? Sempre Deus sabia onde ele estava, onde Adão estava. Mas ele faz essas perguntas didáticas porque Adão precisava responder. Ele precisava abrir a boca, porque isso é uma didática, é uma forma de se aprender. Aí Deus deixa o espaço para a resposta. Ele não dá uma resposta pronta. Ele deixa o espaço da dúvida, que ela é importante também. Então ele não abafa a dúvida, ele não esmaga a dúvida, ele não esmaga a arte da pergunta, ele suscita a curiosidade e a criatividade. E o diabo muitas vezes utiliza essa estratégia também. Mas os pais precisam ser hábeis nisso. O pastor precisa ser hábil nisso. Porque estamos tratando de vidas, de pessoas, né? Então, os filhos, eles precisam de modelos, muito mais de modelos do que críticos. Os filhos precisam de exemplos mais do que um crítico, porque às vezes dá aquela ideia de que Deus está esperando os seus filhos errarem para dar chicotada, de Deus não é assim. Também nós não podemos ser assim. No tempo de tecnologia, internet, WhatsApp, parece assim que as pessoas distantes foram aproximadas. E a gente tem percebido isso até nas lives aqui da igreja, que pessoas de longe estão vindo. Mas o problema também da internet e das tecnologias é que aquelas pessoas de perto estão ficando longe. As pessoas da mesma casa, que o Samuel fica longe do seu pai. Por quê? Porque eles estão ali um lado do outro, mas um está no seu celular e o outro está no seu celular. Um está na sua televisão e o outro está no seu celular ou na sua TV. Então os que estão perto estão montando um muro de separação. E os que estão longe estamos montando uma ponte de contato. Mas os que estão perto estão sofrendo. Então isso é um alerta para a gente pensar assim, porque então aí, o que pode acontecer em relação a isso? Os que estão perto, como o Samuel, é ficar alienado, ficar um zumbizinho. E aí não cria a criatividade, o raciocínio, a comunhão, aquela beleza de estar ao redor de uma mesa para conversar assuntos diversos. Porque antes de terminar a refeição já subiu escada acima para estar na internet, né? Gente, a família é essencial para desenvolver a personalidade de uma pessoa, porque senão ela vai ter dificuldades até com a sua sensualidade, a sua sexualidade, a sua identificação sexual. E é o que nós estamos vivendo nesse mundo, nesse tempo atual. Então a convivência familiar, ela é essencial para um cristianismo verdadeiro, eficiente, e não de máscara, porque muitas vezes a tecnologia tem ajudado muito nas máscaras.
Os que estão perto estão construindo muralhas. E os que estão longe, nós estamos construindo pontes. Preste atenção nisso. Em último lugar, em Colossenses 3,13, que nós já lemos domingo passado, fala assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. Então Deus é esse exemplo de perdão. E aqui uma palavra bem interessante é suportai-vos. Ele não fala assim, amai-vos. Ele começa falando assim, suportai-vos. Porque há situações que a gente precisa aprender a suportar até conseguir voltar a ter o respeito um pelo outro. Porque quando uma pessoa se anulou antes e por muitos anos está se anulando no casamento e na vida familiar, é porque há muitos anos o respeito já se foi. E aonde não tem respeito, não tem amor. Só existe uma luta para estarem juntos. Existe um sacrifício para se manter juntos. Mas não tem mais alegria. Então, não vai acontecer essa alegria amanhã, depois de amanhã. Talvez vai demorar para voltar aquela alegria, porque Deus pode trazer essa alegria de volta. Mas precisa semear isso. E o que semeia vai colher o bom fruto disso, disse o texto que a gente leu antes. E ele diz, então, suporte uns aos outros, aguente, mas ouve agora já o estudo da palavra, a oração diária, a comunicação, e agora está havendo a necessidade do perdão. O perdão é a chave, porque não tem como nós convivermos sem o perdão. Eu erro, você erra, nós erramos todos os dias, um com o outro. Sem o perdão não há como ter uma vida melhor. Achar que com o tempo vai passar, pode até passar, mas mexeu no assunto, volta tudo de novo. Você coloca lá no sótão, você coloca aquele assunto no porão e esquece, enche de poeira. Um dia você mexe, ou alguém mexe, levanta toda a poeira e machuca tudo de novo. Então, se tem algum motivo de queixa contra a outra pessoa, perdoe como Deus perdoou. E se você não perdoar como Deus perdoa, então ficou complicado. Porque é uma lógica de Deus, né? Na Bíblia, a gente vê sempre, me chama a atenção muito o exemplo de Jacó. Vocês lembram o significado da palavra Jacó ou Tiago, que é a mesma palavra, Jacó e Tiago? É logrador, não é? Ele logrou o seu irmão Esaú. Ele enganou o seu irmão. E ele teve que fugir da presença do seu irmão e nunca mais viu a sua mãe e nem o seu pai, por causa de ter logrado o seu irmão. É mais um problema que aconteceu lá na Bíblia. Está esse homem agora fugindo, ele foi na terra dos seus parentes, longe, e foi lá na casa de Labão, que se tornaria o seu sogro. Labão é seu tio também, porque ele é irmão de Rebeca. E lembra, na mensagem que o Naamã trouxe aqui, que o Labão, ele ficou com os olhos desse tamanho quando viu os presentes que foi dado para sua irmã Rebeca. Era Eliezer, o servo de Abraão, que trouxe aqueles presentes caros, joias muito caras. E ele pensou assim, mas se tem joias desse valor, o cara é muito rico. E já começou a tratar diferente o Eliezer, o servo, porque os seus olhos eram dinheirista, ele era idólatra do dinheiro, e ele não mudou. Quando agora ele tem duas filhas lindas como Raquel e Lia,
E Jacó, quando chega, se apaixona por Raquel. Aí Labão tenta usurpar dinheiro e sucesso de Jacó. Ele não mudou em nada, ele continua sendo ganancioso como ele foi no passado. E vocês lembram da história, quando que Jacó se deu mal nas garras de Labão, que no final se tornou seu sogro, porque ele casou com Raquel, que era sua amada, e teve que casar com Lia porque foi logrado pelo seu sogro. Todo um jogo, não valorizou a filha que tinha, e a filha se tornou uma mercadoria. Mas diz a história da palavra que Jacó voltou para casa. Já não tinha mais seu pai e sua mãe, mas tinha o seu irmão Esaú. Vocês lembram bem que ele não iria se encontrar com seu irmão sem Deus acalmar o coração do seu irmão, porque o seu irmão era poderoso e podia matá-lo com facilidade. Ele deu presentes, ele enviou presentes, ele tentou agradar, no que ele podia agradar o seu irmão, ele mandou. Mas ele ainda não confiou nas suas estratégias, porque ele sabia que ele não poderia enganar novamente o seu irmão. E ele diz: eu só vou conversar com o meu irmão se o Senhor me abençoar, Deus. E ele lutou com Deus. Ele lutou em oração e também uma luta física. Mas Deus o abençoou naquela manhã. E depois dessa bênção ele foi conversar com Esaú. Diz o texto que eles se abraçaram, que eles se beijaram, eles choraram. É uma história maravilhosa, é uma história de perdão. Gente, não tem como haver uma vida feliz sem perdão. Jacó não seria feliz se ele não pudesse conversar com o seu irmão. Ele precisava do perdão. Nós precisamos do perdão. A família precisa do perdão. A mulher precisa ser perdoada, o marido precisa ser perdoado. Mágoas não podem continuar, raivas não podem continuar. Esse grupo aqui precisa perdoar esse, e esse precisa perdoar esse. E precisa haver o encontro desses grupos. Precisa haver uma liderança que traga esses grupos juntos. Porque isso destrói um grupo, destrói uma igreja, destrói famílias. Então isso é extremamente necessário. E a palavra de Deus nos ensina sobre isso, essa volta, esse encontro. E é interessante, assim como agora na pandemia, que se usa álcool em gel à vontade, e se vai lavar as mãos, não pode só lavar com água, tem que lavar com água e sabão, não é assim? Gente, é assim também em relação ao pecado. Não adianta só água, só pedir desculpa, só pedir perdão assim da boca para fora. Precisa lembrar que o perdão é como a água e o sabão. O perdão é como o álcool que vai matar o bichinho. É como o mertiolate que vai matar o bichinho. É como a água oxigenada que vai, o bicarbonato, o que for. Tem que matar o bichinho. E o pecado é o bichinho. E não tem uma palavra nossa que possa matar esse bichinho, senão o sacrifício de Jesus na cruz. Porque quando ele foi sacrificado lá, Deus, quando eu criei no sacrifício de Jesus, ele viu o Marcos sendo crucificado na cruz. O Marcos sendo crucificado. E o meu pecado sendo destruído lá. E quando o meu pecado é destruído lá, é como se o mertiolate passasse no pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Então, para se tirar pecados, não adianta falar desculpa, não faço mais. Ou esquece, vamos pôr uma pedra em cima. Ah, perdão, mas não sabe o significado da palavra perdão. Porque o significado da palavra perdão é que um justo foi
crucificado no lugar do injusto que sou eu, que é você. A paz dentro de casa vem através do perdão, do sacrifício de Jesus. Se você não crê no sacrifício de Jesus, você não crê nem na existência dele, você não tem como ser perdoado. Só tem como ser perdoado se crê no sacrifício de Jesus. O perdão verdadeiro que remove a culpa e o pecado, a pessoa precisa crer que Jesus morreu por ela. Crer que Deus existe não basta. Crer na igreja não basta. Vir à igreja e ser bonzinho não basta. Jesus precisou morrer na cruz e eu preciso crer. Não é suficiente só crer em Deus. Você precisa crer no seu Filho. João 17 fala sobre isso. João 15 fala sobre isso. Tem que crer no Filho. Eu preciso estar crucificado com Cristo para ser perdoado. A minha culpa ser destruída lá na cruz de Cristo. Só boas intenções não resolvem. Então, a mágoa, ela precisa ser destruída na cruz. Aquilo que intoxicou o nosso coração, o nosso sentimento, a nossa mente, aquele ressentimento com aquela pessoa, seja com o pai, seja com o irmão, seja com alguém, precisa ser destruído aquele ressentimento, né? Porque senão a gente fica nas mãos dos acusadores, dos nossos verdugos, é a culpa na alma, e quem não perdoa vive no cárcere da culpa da sua alma, vive nesse cárcere e não se liberta. Pode até esquecer com o tempo, a poeira assentar, mas um dia que mexeu, vai levantar a poeira, a dor vai voltar. E quando anda e quando corre, está carregando um peso daquele pecado, que cansa a alma, que tira as forças, é uma sangria, é uma hemorragia interna que precisa ser removida no sacrifício de Jesus. A nossa casa precisa ser um lugar de perdão, um lugar de comunicação e diálogo, e um lugar de oração.